Nessa manhã eu gostaria de falar com você sobre o seguinte tema: a ressurreição de Jesus, a ressurreição do Filho de Deus. E para esse tema eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Assim que você encontrar o texto sagrado, eu te convido a se colocar de pé para juntos fazermos a leitura bíblica. Marcos 16. Assim que você encontrar o texto sagrado, você pode ficar de pé para juntos fazermos a leitura do texto sagrado. Assim diz a boa palavra do Senhor. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e encontrou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que o acompanhavam. Até aqui, e que o bom Deus nos abençoe com a sua palavra nessa manhã. Podem se assentar. A ressurreição do Filho de Deus. Eu quero começar essa mensagem contando uma experiência que Joaquim, Maria, Antônia e eu tivemos nesta sexta-feira. Joyce foi no supermercado e nós ficamos em frente ao supermercado. Enquanto nós estávamos ali conversando, um morador de rua se aproximou de nós e logo eu pensei: lá vem este homem pedir dinheiro. Foi isso que eu pensei. Aquele homem se aproximou de nós e junto com ele estava um cachorro. E ele chegou: amigo, 1 minutinho de sua atenção. Eu disse: pronto, já fui metendo a mão no meu bolso, é Páscoa, preciso fazer uma boa ação. E ele disse: não, fica tranquilo, eu não quero dinheiro. Eu disse: lá vem o golpe, ele quer algo pior. E ali então ele olhou e disse: eu não quero nada de você, eu quero entrar no mercado,
comprar uma cerveja, mas eu não posso levar o meu cachorro comigo. Então eu peço que você cuide do cachorro para mim. E eu perguntei a ele, qual é o nome do cachorro? E ele disse, Ladaia. Eu disse, pode ficar tranquilo, eu vou cuidar do Ladaia. E ele disse, eu vim de Santa Maria com Ladaia, caminhei por 18 dias, este tem sido o meu amigo de jornada, um amigo bom, um amigo fiel, um amigo para todos os momentos. E ali então, aquele homem entrou no mercado, Maria Antônia, Joaquim e eu ficamos cuidando do Ladaia. Não consigo cuidar nem dos meus filhos, imagina do Ladaia. E ali então nós ficamos cuidando daquele cachorro, aquele cachorro ficou na porta do supermercado, não entrou, e eu fiquei observando o rapaz. Ele comprou uma cerveja e 2 chocolates. Chegando na porta, ele entregou um chocolate para Maria Antônia e para o Joaquim e disse, Feliz Páscoa. Eu fiquei extremamente constrangido com a situação. Eu disse, Senhor, não precisa presentear os meus filhos, muito obrigado, eu entendo o seu carinho, não precisa, Senhor. Maria, devolve o chocolate, Joaquim, devolve o chocolate. E ele disse, não faça isso comigo. Há 2 anos, eu não consigo ter um encontro com os meus netos, eu não tenho notícia dos meus netos, e a minha neta tem a idade da sua filha, o meu neto tem a idade do seu filho, e eu não tenho notícias deles. Então deixa eu presentear os teus filhos, porque dessa forma é como se eu estivesse presenteando os meus netos. E aquele homem, com os olhos cheios de lágrimas, disse, eu gostaria de ouvir apenas uma notícia dos meus netos, mas a mãe deles proibiu-os de ter contato comigo. Isso me fez lembrar de uma frase que certa vez eu ouvi, as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus. As melhores notícias que o mundo já ouviu, ou não veio do seio de uma família, não vieram de uma instituição, mas sim do túmulo vazio de Jesus. David Milholland vai dizer que a história da Páscoa não termina com um funeral, mas sim com uma grande festa. Festa porque Jesus ressuscitou, festa porque o sepulcro não pôde detê-lo, festa porque Jesus venceu a morte. Esta é a boa notícia que o mundo tanto anseia ouvir. William Barclay, ele vai dizer que a melhor prova da ressurreição de Jesus é a existência da igreja, é a existência da noiva de Cristo, é a existência do corpo de Cristo. Nenhuma outra coisa poderia ter transformado homens e mulheres tristes e desanimados em pessoas radiantes de alegria e comprometidas ao extremo com uma única causa chamada Jesus. Esta é a boa notícia, porque Jesus ressuscitou, hoje nós temos vida, porque Jesus ressuscitou, hoje nós temos paz, porque Jesus ressuscitou, hoje nós temos alegria, nós temos esperança, porque Jesus ressuscitou, nós podemos sim crer no amanhã. Voltando aqui para o texto, o capítulo 16 de Marcos é um dos capítulos mais polêmicos do Novo Testamento. Estudiosos vão dizer que os 8 primeiros versículos deste capítulo, sim, foram escritos por Marcos. Já os versículos que vão do 9 ao 20 foram escritos por outra fonte desconhecida até então. O que para nós não faz diferença nenhuma, porque nós acreditamos que a Bíblia toda foi inspirada por Deus, e todo texto sagrado é apto para ensinar, repreender, corrigir, instruir o indivíduo no caminho que ele deve andar. Então, olhando para o capítulo 16 de Marcos como um todo, eu aprendo as seguintes verdades.
A primeira verdade é essa: a ressurreição do Filho de Deus aconteceu na linha do tempo. A ressurreição do Filho de Deus aconteceu na história da humanidade. Atente para o que diz o versículo 1 e 2 do capítulo. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Assim como a humilhação de Jesus, a rejeição a Jesus, a traição a Jesus, a crucificação de Jesus aconteceram na linha do tempo, a ressurreição também aconteceu. O texto vai dizer, no primeiro dia da semana. Se você for olhar nos outros evangelhos, você vai ver um deles dizendo, no primeiro dia da semana, Jesus levantou-se do túmulo. Mais tarde nós vamos ver, no primeiro dia da semana, Jesus derramou do seu Espírito no Pentecostes. Mais tarde nós vamos ver, no primeiro dia da semana, João viu Cristo ressurreto na ilha de Patmos. No primeiro dia da semana, a igreja começou a se reunir para adorar o Deus vivo, como também para ter comunhão uns com os outros. No primeiro dia da semana. Você lembra do dia que o Evangelho fez sentido para você? Você lembra do dia que você teve o encontro com Cristo ressurreto? Se você não lembra deste dia, eu quero te convidar a trazer à memória neste momento esse dia, porque somente dessa forma você vai sair daqui com seu coração cheio de esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Traga à memória o dia que o Evangelho fez sentido a você. Traga à memória o dia que você teve o encontro com Cristo ressurreto. Porém, se você ainda não teve um encontro com Cristo ressurreto, no primeiro dia da semana, hoje, domingo, você poderá ter. Se o Evangelho do Senhor Jesus Cristo ainda não fez sentido para você, no primeiro dia da semana, hoje, domingo, o Evangelho poderá fazer sentido para você. Mas para isso você precisa crer. A ressurreição do Filho de Deus aconteceu na linha do tempo. A ressurreição do Filho de Deus, em segundo lugar, contrariou a expectativa humana. Em segundo lugar, contrariou a expectativa humana. Olha só o que diz o versículo 3 ao versículo 7. Perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Qual era a expectativa daquelas mulheres que amaram o Mestre ainda em vida e continuavam amando Jesus após a sua morte? Qual era a expectativa daquelas mulheres? A expectativa daquelas mulheres era encontrar o sepulcro lacrado e o corpo de Jesus lá dentro. Esta era a expectativa daquelas mulheres, algo que ia na contramão daquilo que Jesus havia dito a elas antes da sua crucificação e também aos seus discípulos. E essa expectativa estava gerando o quê? Preocupação no coração delas. Quando nós chegar no sepulcro, nós vamos encontrar o sepulcro lacrado. E para remover a pedra é necessário, no mínimo, a força de 20 homens, como dizem os estudiosos. A preocupação daquelas mulheres era uma preocupação de algo que de fato
não estava acontecendo. O sepulcro, ele não estava mais lacrado. O sepulcro, ele estava aberto. Ernesto Trenchard vai dizer que a preocupação tem a capacidade de roubar as nossas energias e tirar os nossos olhos do foco. As mulheres, bem como os discípulos, não discerniram as palavras de Jesus, quando este várias vezes falou sobre a sua ressurreição. A falta de compreensão da palavra de Deus gera em nós preocupação. Gastamos nossas forças pensando em problemas hipotéticos. Gememos sobre os nossos minúsculos problemas, quando, na verdade, tudo já está solucionado pelo Deus que ressuscita os mortos. O que tem gerado preocupação no teu coração? O que te trouxe aqui nessa manhã? Com que expectativa você chegou até este culto? Você que chegou aqui desanimado, sobrecarregado, triste, cansado, com que expectativa você chegou aqui neste culto, nessa igreja? Alguns anos atrás, uma senhora me procurou no final do culto e me relatou a seguinte cena: pastor, eu frequento a igreja há anos, domingo após domingo, aqui eu canto todas as músicas que vocês cantam, eu faço todas as orações que são feitas neste lugar, eu ouço a palavra que é externada, mas pastor, eu não acredito em nada que está sendo orado, em nada que está sendo cantado, em nada que está sendo pregado, porque eu nunca provei dessa verdadeira transformação de vida. A minha família nunca provou dessa verdadeira transformação de vida. A nossa nação, que ano após ano cresce o número de evangélicos, na verdade está cada vez pior. Então eu não acredito, e hoje eu cheguei aqui com esta expectativa: nada de diferente vai acontecer na minha vida, na vida da minha família, muito menos nessa nação. A ressurreição do Filho de Deus contrariou a expectativa humana. Ao chegar no sepulcro, aquelas mulheres encontraram a pedra removida, aquelas mulheres encontraram um anjo, aquelas mulheres encontraram um túmulo vazio. A expectativa daquelas mulheres foi frustrada, mas por algo melhor. Se você for ver a imagem ali, expectativa versus realidade. Geralmente a expectativa é a melhor, a realidade é a pior. Mas neste caso, a expectativa daquelas mulheres era pior. Mas em Cristo Jesus, elas se depararam com uma cena muito melhor. Porque Jesus Cristo venceu o sepulcro. Jesus Cristo venceu a morte. A ressurreição do Filho de Deus trouxe consolação aos que falharam. Olha só o que diz o versículo 7. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Até aqui os discípulos estavam desolados, sem rumo, sem expectativa de dias melhores. Mas a partir daqui, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos começou a trabalhar na vida daquelas mulheres, no coração dos discípulos, para que eles provassem de um recomeço. A boa nova do túmulo vazio fala sobre um novo começo. A boa nova do túmulo vazio fala sobre o perdão, sobre a esperança, sobre a restauração. Aqueles homens covardes e medrosos, Jesus os chama de irmãos. Aqueles que fugiram vergonhosamente e possivelmente não se sentiam mais discípulos, o anjo reafirma que Jesus os considera como discípulos.
Pedro, que havia negado a Jesus com juramento e praguejamentos, agora recebe uma menção especial. Barclay vai dizer que Jesus estava mais ansioso para consolar o pecador penitente do que castigar o pecado. Ao invés de serem condenados por Jesus, por ter abandonado o Mestre, no momento em que ele mais precisava, aqueles homens foram consolados por Jesus. Todos nós sabemos que um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo, uns para condenação, outros para absolvição, mas enquanto esse dia não chega, há consolo e recomeço para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Enquanto o dia do tribunal não chega, há consolo e recomeço para você. Talvez não há consolo e recomeço para você diante de uma falha que você cometeu com um amigo, diante da falha que você cometeu com um irmão, diante da falha que você cometeu com um familiar, diante da falha que você cometeu com o seu cônjuge, diante da falha que você cometeu com alguém aqui da igreja. Mas há sim consolo e recomeço para você que entende que errou contra Jesus e deseja passar uma borracha nessa história. Há consolo e recomeço para você. A ressurreição do Filho de Deus, por último, impulsionou os discípulos à pregação do Evangelho. Versículo 15 ao 20 vão dizer assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. O cenário aqui é o seguinte: o Mestre está vivo, a expectativa mudou, a reconciliação aconteceu. Agora chegou a hora de pregar, agora chegou a hora de anunciar as boas novas. Não há mais o que temer, a morte, os seus aguilhões foram vencidos. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperou com eles, confirmando a palavra por meio de sinais. A pregação do Evangelho foi realizada com palavras, mas também com poder. A mensagem foi pregada aos ouvidos e também aos olhos. Esses cristãos revestidos com o poder do Espírito Santo, mesmo perseguidos, empobrecidos e desejados de poder militar e influência política, empunharam a bandeira do Evangelho, proclamaram com desassombro a mensagem da ressurreição e conquistaram o mundo com o poder do Evangelho. Cristo está vivo. E um dia todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Pregue essa mensagem: Cristo está vivo, porque um dia todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Cristo está vivo. Conta-se que certa vez um missionário chegou em uma tribo que nunca tinha tido contato com um homem branco. Uma equipe de missionários chegaram naquele lugar, e ali eles começaram a pregar o Evangelho, e não demorou muito, a tribo inteira se rendeu a Jesus. A tribo inteira reconheceu que eram pecadores,
e precisavam do perdão de Jesus. Porém, uma mulher em prantos começou a gritar: por que vocês demoraram em chegar até aqui? Por que vocês demoraram em chegar até aqui? Por que vocês demoraram tanto em chegar até aqui? Por que essa mensagem tão maravilhosa demorou tanto para chegar nessa tribo? E um dos missionários olhou para aquela mulher e disse: calma, senhora, calma. E ela disse: eu não posso ficar calma diante dessa situação. O meu filho era um jovem líder dessa tribo, e ele certa vez ouviu falar sobre um Salvador, mas ele nunca soube que Salvador era esse, e ele morreu sem Jesus. E hoje o meu filho, ele está amargando no inferno. Hoje o meu filho está condenado. Por que vocês demoraram tanto em trazer essa boa notícia até aqui? A tribo toda está em festa, mas como eu, uma mãe, pode festejar diante dessa verdade? O meu filho está no inferno. Ele não teve a oportunidade de ouvir essa boa notícia. Por que vocês se demoraram? Por que vocês se demoraram? A ressurreição do Filho de Deus nos impulsiona a pregar o Evangelho. Cristo está vivo, e um dia todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. O que você tem feito com essa mensagem? Eu concluo citando um hino muito conhecido nosso que diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou o seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, a história nunca mais será a mesma. Porque Ele vive, a expectativa ela pode ser diferente. Porque Ele vive a perdão, esperança e restauração. Porque Ele vive, nossa missão é pregar o Evangelho. Então eu gostaria de orar por você, nessa manhã, você que precisa de uma intervenção divina, para que a tua história possa ser modificada. Você que precisa de uma intervenção divina na história da sua família. Se você se encaixa nesse apelo, eu te convido a se colocar de pé. Mas eu também gostaria de orar por você, que chegou aqui com esta expectativa: nada de novo vai acontecer. Me acostumei com as músicas, me acostumei com as orações, me acostumei com a palavra, e domingo após domingo eu frequento a igreja, e assim como nada aconteceu até aqui, nada vai acontecer. Eu quero orar por você que deseja ter a sua expectativa mudada nessa manhã, como eu também gostaria de orar por você que precisa de perdão, esperança e reconciliação com Deus. E por último, eu gostaria de orar por você que deseja ter ousadia para pregar o Evangelho. Nós vamos ver que o sepulcro vazio, o túmulo vazio, impulsionou aqueles homens à pregação do Evangelho. Eles não se calaram. Eles não se calaram. Nós não devemos
nos calar.